independência ou morte e tudo resolvido? Na verdade, não foi bem assim. Mesmo porque com uma peixeira dessa não ia adiantar muita coisa. Mas também com a espada, também não foi assim tão fácil fazer a independência do Brasil. Aí aquele 7 de setembro representou todo o processo que já havia começado em 1808. Olá a vocês, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de curtirem, de compartilharem, de se inscreverem se não estão inscritos, de acionar o sininho das notificações para receberem as novidades aqui do nosso canal. Se você quer saber alguma coisa a respeito de como foi a independência do Brasil, aquele 7 de setembro de 1922, é só me acompanhar e veja essa história. Quando João VI retornou a Portugal, em 1821, deixou o filho Dom Pedro como príncipe regente, uma vez que o Brasil era Reino Unido desde 1815. Acontece que a situação econômica aqui deixada não era das melhores. Ele havia deixado o Banco do Brasil totalmente sem recursos. E as cortes de Lisboa trabalhavam com o objetivo de recolonizar o país. A partir da reação contra essas medidas recolonizadoras, é que começa a surgir um pensamento cada vez mais emancipacionista no país. E esse pensamento atingia praticamente todas as classes sociais, cada uma delas com um tipo de pensamento diferente a respeito da independência, mas mesmo assim unidas nesse ideal. Precisamos nos separar de Portugal. O sentimento anti-lusitano era muito forte e as ideias liberais estavam à solta pelo país. As cortes, por sua vez, numa tentativa de recolonizar o Brasil, encontravam na presença de Dom Pedro aqui um empecilho e faziam o possível para que ele retornasse a Portugal, sempre com a desculpa de que ele precisava continuar os estudos porque era o herdeiro do trono. Os deputados brasileiros que estavam presentes às cortes eram uma minoria, 50 em 205 no total de deputados. Quase nada podiam fazer a respeito, acabaram retornando ao Brasil. Os jornais que aqui circulavam desde a época de Dom João, livres de toda a censura, praticavam uma campanha aberta pela independência. Jornais como o Revérbero Constitucional Fluminense e a Malagueta falaram claramente em independência. O Correio do Rio de Janeiro, por sua vez, falava na convocação de uma Assembleia Constituinte, e muitos outros, até aqueles mais conservadores, tinham como alvo a separação política do Brasil. Mas surgem pelo menos duas correntes distintas. Uma liderada por José Bonifácio, ligada aos grandes proprietários de terra, às forças mais conservadoras, que desejava sim a independência, mas sem desestruturar internamente a sociedade, mantendo a questão social, a economia como estava, a fim de haver uma continuidade do processo de separação política do Brasil em relação a Portugal, mas mantendo a ordem social. Já Gonçalves Ledo e outros pretendiam uma separação mais radical, tinha um pensamento mais liberal, era um grupo, um setor considerado exatamente por isso mais radical. Da união desses dois grupos com camadas populares, surge o Partido Brasileiro, também chamado de Partido da Independência, que tinha, exatamente por tantas forças diferentes no seu interior, discordâncias até mesmo em relação do que seria a independência. A presença de Dom Pedro, como dito, aqui no Brasil, dificultava o trabalho que as cortes de Lisboa faziam para recolonizar o Brasil. Insistiam que ele retornasse. E essa insistência gerou um ultimato. Ele deveria voltar imediatamente. Em 9 de janeiro de 1822, foi apresentado ao príncipe regente, que já estava pensando, sim, naquele momento, em voltar a Portugal. Foi apresentado a ele um documento com 8.000 assinaturas. Hoje sabe-se que muitas dessas assinaturas eram falsificadas, mas foi apresentado esse documento a ele por José Clemente Pereira,
que leu o documento solicitando a sua permanência no Brasil. Dom Pedro, após refletir por um pouco, disse a famosa frase: para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. É o famoso dia do fico, 9 de janeiro de 1922. E essa é a primeira adesão pública de Dom Pedro à causa brasileira da independência. As tropas portuguesas, no entanto, aquarteladas no Rio de Janeiro, comandadas pelo comandante Jorge de Avila, se revoltaram e exigiram que Dom Pedro obedecesse imediatamente às ordens das cortes. Mas a reação popular foi muito forte e as tropas portuguesas foram forçadas, elas, a voltarem a Portugal, deixando aqui um pouco mais aliviado em relação à presença de soldados portugueses. Diante disso, os ministros portugueses que compunham o governo se demitiram e José Bonifácio é nomeado como ministro do Reino e Negócios Estrangeiros. Ele que depois recebe o título de o Patriarca da Independência pelo grande trabalho que fez em prol do processo de separação do Brasil de Portugal. Nesse processo, que vai se acumulando cada vez mais, nesse ano de 1822, mês de maio, por influência de José Bonifácio, é assinado por Dom Pedro o decreto do Cumpra-se, que dizia o quê? Qualquer ordem vinda das Cortes de Lisboa só seriam cumpridas aqui com aval, com consentimento, com o Cumpra-se do príncipe regente. Sem isso, não seriam colocadas em eficácia, não seriam colocadas na prática aqui. Nesse mesmo mês, maio de 1922, Dom Pedro recebe e aceita o título de defensor perpétuo do Brasil. O título completo seria defensor e protetor perpétuo do Brasil. Ele aceita o de defensor, mas não aceita o de protetor, dizendo que o Brasil protegia-se a si mesmo. Título concedido a ele pela maçonaria, uma entidade que teve um grande papel também do processo de independência, e pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro. Em julho de 1922, é convocada uma Assembleia Constituinte Legislativa. E em agosto, são consideradas inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no país sem autorização. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Trecho de uma carta enviada a Dom Pedro por sua esposa, então princesa Dona Leopoldina, depois imperatriz, aconselhando a que fizesse a independência do Brasil. Este livro aqui, interessante, fala sobre o papel desempenhado por Dona Leopoldina em todo o processo de independência, durante muitos anos desconhecido do grande público. E o título é exatamente ilustrativo. Dona Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Foi ela que, de fato, assumiu pela primeira vez, uma mulher, o cargo de chefe de Estado do país. Quando Dom Pedro viajou a São Paulo, em 1822, para verificar problemas que estavam ocorrendo na capitania, ela assume o governo no Rio de Janeiro e ela quem recebe as cartas, os decretos das cortes exigindo que Dom Pedro retornasse a Portugal, e escreve esta carta a ele, com essa citação. A lei da carta que ela enviou, com os decretos das cortes de Lisboa, segue também uma carta de José Bonifácio. E ali, chegando ao conhecimento de Dom Pedro, tudo o que estava acontecendo, o mensageiro que entregou as cartas a ele, já estava às margens do riacho Ipiranga. Pedro, vendo que, pelos decretos das cortes, ele seria colocado submisso a essas mesmas cortes, não se conteve e ali ele mesmo local proclamou a independência, o famoso grito de independência ou morte, 7 de setembro de 1822. Em dezembro desse ano, entanto, é que ele vai ser coroado como o primeiro imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Obviamente que não terminou aí o processo de independência. Isso vai se estender até 1831. Veremos isso em outro vídeo, quando trataremos lá do primeiro reinado. É interessante ainda aqui falarmos alguma coisa a respeito do famoso quadro de Pedro Américo, chamado O Grito do Ipiranga, que retrata aquela cena histórica em que Dom Pedro
decretou a separação política do Brasil de Portugal. Nesse quadro, pintado na segunda metade do século XIX, por alguém que obviamente não viu a cena, imaginou, idealizou aquela cena de uma forma heróica, obviamente, há algumas incongruências, algumas distorções da realidade. Aqui, por exemplo, podemos citar 3 delas. Em primeiro lugar, a questão do Riacho Ipiranga, que está aí por trás da comitiva de Dom Pedro, e não à frente, como é retratado no quadro, na pintura. No entanto, se o quadro iria se chamar O Grito do Ipiranga, teria que ter o Ipiranga. Então ele foi pintado na frente, foi feita uma transposição da pintura do Riacho Ipiranga. Outra questão são os uniformes da guarda que acompanhava Dom Pedro, os uniformes da guarda de honra do imperador, que só foram criados mais tarde, pinturas de Debré. Não existiam aqueles uniformes em 1822. São os mesmos uniformes que até hoje nós encontramos no antigo Grupo dos Dragões da Independência, a guarda presidencial hoje, que utiliza o mesmo design, o mesmo desenho, aquele uniforme, mas que em 1822 ainda não existia. E o terceiro detalhe, Dom Pedro proclamou a independência. Ele estava montado em que animal? No cavalo, como retratado na pintura? Obviamente que não. As viagens longas na época eram feitas em lombos de mula. Pedro Américo provavelmente pensou que não ficaria muito bem pintar o príncipe regente gritando independência ou morte em cima de uma mula. Colocou Dom Pedro em cima de um cavalo, mais heróico, mais bonito, mais garboso, na figura de um príncipe que estava separando o Brasil de Portugal. Mas, como eu disse, isso foi o dia dentro de um processo que se iniciou em 1808 com a chegada da família real portuguesa e só se conclui em 1831 com a abdicação de Dom Pedro e o seu retorno, enfim, a Portugal. Mas isso já é uma outra história e veremos mais adiante. Se vocês gostaram de saber alguma coisa a respeito desse evento histórico importantíssimo para a nossa realidade, a nossa separação política de Portugal, se gostaram de saber algum detalhe a respeito da pintura de Pedro Américo, do Grito do Ipiranga, não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscreverem e deixem aqui nos comentários se sabe mais alguma incongruência a respeito dessa pintura, mais algum detalhe que não corresponde à realidade do fato histórico do Grito do Ipiranga. Deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito e até o nosso próximo vídeo.